Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais uma meditação para a honra e glória unicamente do nosso Deus. Você está chegando aqui pela primeira vez, conhecendo esse canal, quem sabe alguém lhe indicou esse canal. Deixa eu te dizer, considera já fazer a tua inscrição, porque todos os dias nós demandamos aí alguns minutinhos do nosso tempo para ter o nosso momento com Deus. E se está fazendo bem para mim, eu tenho certeza que também fará um bem danado para a sua vida, tá bom? Então vamos juntos nessa jornada que conduz à vida eterna. Se Deus quiser, eu e você estaremos lá desfrutando de dias eternos na presença do nosso Deus, tá bom? Antes de nós conhecermos qual será o tema de nossa meditação hoje, eu quero convidar você a orar comigo. Então vamos buscar a presença do nosso Pai e logo em seguida nos maravilharmos com aquilo que Ele preparou para nós. Oremos então? Senhor Deus que estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder, mais uma vez, meditar na Tua Palavra, de refletir em temas e assuntos que, de fato, têm o seu valor, têm a sua importância, têm a sua atuação na nossa vida. E por meio do Teu Santo Espírito, Pai, nós possamos extrair lições importantíssimas e que, de fato, farão total diferença na nossa vida. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa se às vezes nós não estamos dando a devida atenção a Ti, quem sabe demandando tempo de qualidade para Ti. Faz com que essa ocasião seja distinta no nosso dia, a ponto de tornar o nosso dia muito melhor graças à Tua presença. É isso que nós te pedimos, pelo nome santo do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação hoje é o medo de Ezequias. Olha que coisa interessante. Você conhece esse Ezequias? Vamos conhecer um pouquinho sobre esse personagem e ver por que foi que ele teve medo? Pois muito bem. Eu quero convidar você a ler comigo aqui, no contexto do livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 18, e o versículo é o 3. Olha só o que diz aqui, ó. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Interessante esse verso, porque toda vez que um rei ele era obediente, ele fazia ali a vontade de Deus, ele recebe essa descrição de que ele foi reto aos olhos de Deus e que ele fez tudo conforme o seu pai Davi. Quando diz assim seu pai Davi, não significa dizer que de fato o personagem era filho de sangue de Davi, mas significa dizer que ele estava andando nos passos de Davi em temer ao Deus verdadeiro. O problema é que, embora Ezequias tenha sido um rei, podemos dizer assim, muito bom, um homem temente a Deus, que inclusive a Bíblia acrescenta dizendo que não houve um homem que mais confiou em Deus, em algum momento da sua trajetória, essa realidade ela não foi concisa. Essa realidade passou por algumas turbulências. E o responsável dessa relação com Deus passar por turbulências foi exatamente por conta do medo. Davi, ele teve medo de quê? O que foi que causou medo a ele? Bom, na época do rei Ezequias, havia uma nação que, se a gente fosse dizer numa linguagem mais popular, era uma nação superpoderosa, que era os assírios. Um povo altamente cruel e que estava em alta naquela época. Para você ter ideia, essa nação dos assírios foram os responsáveis por destruir e espalhar a população das 10 tribos de Israel que ficavam ao norte. Eles foram lá, invadiram, mataram muitas pessoas, pegaram muita gente, levaram para outros lugares, trouxeram outras pessoas de outros reinos para o reino de Israel e ali houve aquela mistura tanto. Foi dessa situação que surgiu os samaritanos. E é por conta disso que os judeus eles tinham aquela turbulência contra os samaritanos, porque os samaritanos eram um povo judeu misturado com outras nações pagãs. E aí, por conta dessa mistura, algumas coisas perderam ali a sua originalidade. Porém, quando chegou a vez de Judá, Ezequias era o rei e Senaqueribe mandou ali a ameaça. Isso fez com que o rei Ezequias ficasse amedrontado. Você sabe que alguns cientistas falam que o medo
ele é algo bom para o ser humano. Afinal de contas, é por conta do medo que eu e você evitamos algumas aventuras perigosas. O problema é que o medo, dentro do contexto espiritual, é algo muito danoso. É algo que desencadeia ali prejuízos que podem custar a eternidade. Veja que Ezequias, por conta do medo, ele tomou algumas atitudes que não eram atitudes de acordo com a vontade de Deus. Deus tinha comissionado ali o seu profeta Isaías para orientar, para dizer o que ele deveria fazer, para dizer como ele deveria se comportar. Mas por conta do medo, Ezequias agiu completamente diferente. Ao invés de confiar no assim diz o Senhor, Ezequias preferiu confiar no assim diz o homem. E sabe o que foi que Ezequias fez? Ele se aliou com outras nações que não eram do agrado de Deus, como por exemplo os etíopes e os egípcios. Deus tinha falado, olha, não faz aliança com esse tipo de gente. Não se aproxima dessas pessoas, confia em mim, espera em mim. E da mesma forma que eu agi no passado, para proteger, para resguardar, para livrar você, assim eu farei novamente. Depende só de mim, Ezequias. Mas nessa ocasião, o medo falou mais alto. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Ezequias se tornou uma espécie de escravo de Senaqueribe, do rei da Síria. Enviou ali grandes quantias de dinheiro, valores exorbitantes, tudo que tinha de valor, inclusive tirando de dentro do próprio templo de Deus, as ofertas de Deus, para poder pagar tributo, para poder evitar alguma rechaçação ali do rei Senaqueribe. Você pode pensar, não, mas isso é coisa da Bíblia, não foi desse jeito. Interessante. A arqueologia comprova que foi exatamente como está na Bíblia. Existe um museu lá em Chicago que tem lá um machado, né, em argila, onde está escrito de forma muito clara e igual ao contexto bíblico. Senaqueribe narrando o que estava acontecendo, dizendo que o rei Ezequias era como se fosse um passarinho preso em uma gaiola. Ele comparou essa gaiola à cidade de Jerusalém, dizendo, olha, Senaqueribe está trancafiado na sua gaiola chamada cidade de Jerusalém. E lá ele faz somente o que eu quero. Ele já me mandou isso e aquilo outro. Tudo isso para me apaziguar, para se livrar de mim. Interessante, irmãos. Como as coisas são. Percebe que o medo, embora os cientistas falam que seja algo bom, dentro do contexto espiritual não tem nada de bom? Eu separei um ponto aqui da meditação que eu gostaria de compartilhar com vocês para a gente encerrar essa questão. Diz assim, ó, ao invés da gente acreditar nas estratégicas e lógicas humanas, o conselho que a gente tem com relação às adversidades, os problemas, as situações difíceis que podem surgir para mim e para você, nós devemos reagir dessa forma aqui, ó. Creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor, e vocês serão bem-sucedidos. Se eu e você fizermos isso, nós não apenas estaremos numa posição de segurança, como tudo o que a gente fizer, se for de conformidade com o assim diz o Senhor, a gente será bem-sucedido. Que a gente possa aprender com esse relato, com esse exemplo do rei Ezequias, a não, podemos dizer assim, insistir na questão do medo, mas que o medo faça a gente se aproximar de Deus, ouvir a Deus e buscar a Deus. Afinal de contas, se nós dependermos de Deus, tudo irá bem. Tá certo? Chegamos ao fim de mais um Momento com Deus, hoje tratando desse tema muito importante e que, quem sabe, seja algo que a gente esteja passando hoje. Será que alguma coisa tem tirado a nossa paz? Será que alguma coisa tem amedrontado o nosso coração? Olhe para Ezequias. Aprenda com Ezequias. Não faça como ele, aprenda por contraste. E aí, com certeza, essa promessa que foi lida aqui e que inclusive se encontra no livro de 2 Crônicas 20:20, será uma realidade na sua e na minha vida. Tá bom?
vamos provar o Senhor, assim como Ele pede que a gente faça com Ele. É isso? Se você acha que esse conteúdo, essa meditação é algo relevante, aproveita, deixa um gostei, para que a plataforma possa recomendar para outras pessoas. E se você quiser somar a mim nessa empreitada de falar as boas palavras do Evangelho para outros, você pode compartilhar essa meditação para as pessoas que você quer bem. E dessa forma, a missão de pregar a todo mundo estará sendo cumprida não apenas por mim, mas por você também. Tá bom? Eu quero te ver aqui no próximo Momento com Deus. Tá marcado, não falta. Eu estarei aqui te esperando, juntamente com o nosso Deus. Até a próxima e tchau, tchau.